Boa noite, meus amores! Como é que vocês estão? Mais um bate-papo aqui hoje. O que será que vem por aí? O nosso bate-papo hoje não poderia ser diferente. Nós vamos estar falando sobre relacionamento. Ah, sim. Relacionamento. Como é que está o seu relacionamento? Um papo importante, um tema que está cada vez mais intenso, né? Cada vez mais e mais pessoas com desafios, digamos assim, né? Nos seus relacionamentos, buscando entender, né? O que está acontecendo com o meu relacionamento. O que eu posso fazer para melhorar o meu relacionamento? Quais os pontos de vistas que eu tenho, que eu ainda não acessei, né? Que tá aqui, ó, bloqueando tudo isso. E como pode ser mais fácil, mais divertido, mais leve, mais tranquilo, né? Você vivenciar o seu relacionamento. E quando a gente fala de relacionamento, a gente não tá falando só de relacionamento com o cônjuge. A gente também tá falando de relacionamento pessoal, relacionamento consigo mesmo, né? Relacionamento com o outro, relacionamento financeiro. Então tem muitos relacionamentos para que a gente aborde tudo isso. Sejam todos bem-vindos. Quais os bloqueios que é necessário desbloquear? Então, amor, todo relacionamento a gente cria, né? Então, mesmo que seja aquele relacionamento que você está vivenciando hoje, que você fala, tá, Rê, mas por que eu tô criando isso, né? O primeiro passo é a gente ter consciência de que todo relacionamento que você vivencia é você quem cria. Isso é o primeiro passo. É você avançar. É isso. O segundo passo é você estar na pergunta em que sentido? Estar presente com você, né? Quais são os movimentos em que eu estou gerando nas minhas escolhas que estão fazendo com que esse relacionamento reverbere desta maneira no meu campo? Em que sentido? As nossas escolhas, quando a gente começa a fazer escolhas, quando a gente começa a fazer um movimento no nosso campo, as pessoas e as situações que vêm pra gente, elas são correspondência justamente da nossa expectativa e projeção. Lembra que eu já falei pra vocês que o que tá dentro tá fora? Então tudo que manifesta fora tá dentro, né? E aí, se você sente que você tá com algum bloqueio, como você falou, né? O que desbloquear? O que você vê como bloqueio? É a maneira de se relacionar? Ou é a maneira com que as pessoas se relacionam com você? Porque você pode ser uma pessoa, por exemplo, muito comunicativa e se relacionar com uma pessoa que ela não tem facilidade de comunicar. Então vocês começam a ter o quê? Divergências na comunicação, né? Começa a ter conflitos ali, porque você é um ser pensante de uma maneira, ele ser pensante de outra maneira, um tem facilidade com a comunicação e o outro não. E aí parece que a gente acaba estando em desequilíbrio, né? Porque o ser que tem a facilidade, ele pressupõe que ele é que tem a capacidade de ceder, ou ele que tem que estar mais presente, ou ele que tem que estar fazendo mais movimento, e não é assim, né? Toda relação que a gente tá dentro, a gente tem que fazer a seguinte questão, né? Tem que estar presente com a seguinte questão: tá leve pra mim? Ou tá pesado? Porque se você tá o tempo todo tentando se caber no espaço do outro, da maneira do outro, ou querendo que o outro esteja o tempo todo querendo moldá-lo para que ele esteja de acordo com as suas escolhas, não fica leve para nenhum, né? Fica realmente pesado, fica realmente difícil de lidar. Me sinto travada às vezes para o crescimento financeiro, o que mais é possível. Sobre o crescimento financeiro, sobre o nosso relacionamento com o dinheiro, a questão é: como você se relaciona com o dinheiro?
você tem que ter clareza. Quais são as crenças que você ainda carrega sobre o dinheiro? Você ainda carrega as crenças que o dinheiro é sujo? Que para ganhar dinheiro tem que ser com muito trabalho? Que tem que ser difícil, porque dinheiro fácil, ele vem fácil e vai fácil? Você tem crença com o dinheiro de que você só pode ter dinheiro a partir de tal maneira, né? Por exemplo, você tem um trabalho fixo, então você colocou na sua cabeça que o dinheiro só pode entrar na sua vida a partir desse trabalho. Isso também é uma crença limitante, sabia? Então você tem que analisar isso. Quais são as áreas da minha vida em que requer que eu olhe para elas? E em questão ao dinheiro quais são os movimentos que eu estou fazendo com o dinheiro que eu não estou sendo a permissão para que esse dinheiro chegue até mim com facilidade. E aí você tem que observar os acontecimentos. Porque, por exemplo, você é assalariada. E aí você tira, sei lá, 5, 6 mil por mês. Esse mês você conseguiu ganhar um bônus, né? Vamos dizer assim, você ganhou um bônus e aí você fez 7, 8 mil. Aí o carro estraga, o filho adoece, ou você adoece. Ou algum móvel estraga dentro de casa, você tem que trocar o móvel. Alguma coisa acontece e você acaba gastando aquele dinheiro, né? Ou seja, tendo que investir aquele dinheiro que você ganhou a mais do seu teto normal em outras despesas. Se isso acontece e você não está presente com isso, isso vira-se rotina, por exemplo, todas as vezes que você começa a ganhar bônus ou que o dinheiro entra de outras maneiras e que ele acaba indo com rapidez, né, de outras formas, você tem que estar presente na seguinte questão: quem que eu tô querendo, né, honrar de maneira inconsciente, né, porque isso não é honrar, mas a gente às vezes pega nesse sentido que eu não estou criando mais dinheiro. E aí eu vou trazer um exemplo para vocês meu. Eu, durante muito tempo, eu não conseguia criar mais dinheiro porque na minha cabeça eu não podia ter mais dinheiro que o meu marido. Porque se eu criasse mais dinheiro que o meu marido, eu estava com o meu masculino aflorado e na minha cabeça ele é o provedor, ele tem que trazer o salário maior para casa. E durante muito tempo eu carreguei essa crença. E aí, da onde que vem essa crença? É só da família? Não, foi da minha infância, de como eu cresci também. Como a minha mãe me criou praticamente só, né? Então, fui mãe solo, né? Ela foi mãe solo. Como que eu cresci vendo o masculino dela aflorado? Ela é fazedora. E aí, como eu cresci vendo ela, esse masculino aflorado, ela sendo a fazedora, acabou que eu não estava na escolha de olhar para aquilo, então eu não queria ver a minha mãe, ser como a minha mãe na minha casa. Eu não queria ser a fazedora, eu não queria ser a provedora. Eu queria ser acolhida pelo meu marido. Que de certa forma, por que eu busquei, meu marido ele é mais velho que eu, apesar que nem parece, tá, gente? Mas por que eu busquei uma pessoa mais velha, mais madura? Porque eu tive lá atrás, né, a ausência de um pai, então eu buscava no marido um pai também. Então são dores que a gente traz, são ações que a gente acaba carregando e a gente não se dá conta muitas vezes. Então, para que você entenda esse desbloqueio seu, você tem que entender nesse caminho. É realmente você olhar para sua história, olhar para sua trajetória e falar, tá, mas até aqui, até agora, eu vivenciei isso. Ok, mas o que eu faço a partir disso? O que eu posso criar a partir disso? Né? Qual é o movimento que se requer? Quais são as escolhas que se requer aqui para que eu possa deixar isso para trás? Porque toda essa trajetória, ela faz parte de você. Claro que faz. Só que não requer que você carregue essa dor, essas crenças, essas escolhas para pertencer e continue levando elas para frente, né, aos trancos e barrancos.
Sempre fui empreendedora da família, a que ganha mais, a corajosa, mas hoje me sinto bloqueada. Por quê, amor? A gente quando tem esse dom, né, de liderança, de fazedora, que eu chego lá, eu pego e faço, a gente vira assim um espelho para a família e acaba que a família pega isso como normal. Então, essas pessoas normalmente que levam, né, tudo nas costas, elas acabam sendo vistas como fortes, mas na verdade você fica forte um tempo, né? Depois você se cansa de carregar tudo nas costas, porque por muitas vezes a gente engole muita coisa. Por muitas vezes a gente deixa o outro passar na nossa frente, ou a gente se cala para que o outro vivencie algo. E aí é onde que a gente começa a travar, né? Você começa realmente a travar o seu fluxo de abundância, você começa realmente a se bloquear nesse sentido. Então, o que se requer que você faça, maravilhosa? Na minha cabeça é a idade e o fato de estar longe de tantas outras situações. Tá, mas verdade, a idade? Quando eu te pergunto, verdade, a idade fica leve ou fica pesado? Porque a idade pode ser um implante de extrator que você tá usando para justificar a sua situação. Então, assim, estar longe de outras situações. Então, quais situações você está vivenciando em que você está se culpando de não estar presente? Porque quando eu leio aqui a sua frase, eu sinto isso, eu sinto justificativa e sentimento de culpa, tá? Então, quais são, faz sentido? É o que eu sinto, na frase que você escreveu é o que eu sinto. Então, quais são as pessoas da sua família que você está querendo salvar? E a questão é essa. Muitas vezes a gente para de olhar pra gente para salvar o outro. Só que a gente esquece que o outro, ele tá vivenciando a vida dele por escolha dele. E aí você fala assim, tá, Rê, mas cabe a mim fazer esse movimento. Quem decidiu que cabe a você? Porque talvez o outro, ele não quer que você olhe para ele não quer. E às vezes, quando você não olha para o outro, é aí que o movimento acontece na vida do outro. Porque aí ele vai fazer algo por ele mesmo. Porque o que acontece muitas vezes também em questão de família é que quando você faz algo para o outro, sem que o outro venha te pedir um auxílio, e aí depois vai variar do auxílio que você dá, se ele realmente quer um impulso, né, para fazer algo grandioso, ou se ele realmente fica ali esperando que você esteja sempre por detrás dando esse impulso, é diferente, né? As questões são diferentes. Então, quando você faz esse processo para o outro sempre, você está dizendo para o outro inconscientemente: já que você não é capaz de fazer, eu faço por você. Então você tira todas as forças do outro, toda a potencialidade dele, porque todos nós somos seres infinitos, nós somos grandiosos, nós somos extraordinários. Então quando você fala para o outro, eu vou fazer para você, inconscientemente o seu ser infinito está falando para ele: já que você não é capaz, eu vou fazer, eu sou capaz. E aí é onde a gente entra em desequilíbrio com a abundância, com o fluxo do universo, com as leis universais, né? Com as leis herméticas. E isso aí já é sério, porque aí você acaba se prejudicando. Exatamente. Pois é, amor. Quando você começa a se priorizar, Josi, quando você começa a se priorizar, quando você começa a fazer escolhas por você, o que é fazer escolhas por mim? Quando eu começo a fazer escolhas sem ter ponto de vista que alguém vai me criticar, que alguém vai me apontar o dedo, ou ponto de vista sobre o dinheiro daquilo, né? Ou aquilo, tipo, fulano não vai gostar, ou até fazer escolhas pensando que eu não gosto desse óculos, mas a Joaquina ama esse óculos e é uma pessoa que eu conheço lá do meu trabalho, e eu vou comprar esse óculos só para irritar ela. Entende? Quando você entra nessa energia, você não cria.
Ou quando você fala sim para tudo, que seja para filho, para mãe, para irmão, para vizinho, para amiga, você não cria, porque você não tá sendo você. A sua essência, ela é única. A sua energia, ela é necessária para o planeta Terra. Então, todo movimento que você faz, ele contribui para o todo. E todo movimento que você deixa de fazer, ele também impacta o todo. E essa é a grande chave. Essa é a grande diferença de todas as coisas. Quando a gente percebe que quando você é você, que você cria muito mais e é muito mais leve, você já não faz barganha com mais ninguém. Você já não quer saber se as pessoas te apontam o dedo. Você já não quer saber se as pessoas estão contentes ou não estão contentes com o seu comportamento. É simples assim. Hoje eu estava conversando com uma amiga que lá atrás, quando eu comecei a fazer as terapias, eu fiquei um tempo sumida, porque é muito estudo, né? Muita dedicação em mentorias e final de semana e eu não tinha tempo. Então eu estava focada nas minhas coisas. E aí lá atrás, ela falou assim pra mim: ai, Rei, cuidado, porque você pode acabar perdendo as pessoas que gostam de você. E aquilo durante algum tempo reverberou muito em mim. E depois de um tempo eu mandei pra ela, eu falei, não, porque quem gosta de mim, quem me conhece, quem sabe do meu valor, não vai mudar de opinião, né? Não vai mudar de sentimento por alguma atitude minha. E aí hoje eu tava conversando com ela. E ela, um tempo atrás, agora, poucos meses atrás, ela passou por esse período que ela estava muito focada na carreira dela, porque ela estava fazendo uma carreira, então ela estava estudando muito, ela estava focada ali, ela estava sem tempo. E ela mesma falando, né? Eu estava no stop. Então, aí eu mandei o áudio para ela, falei, agora você me entende. Mas é necessário. Esse movimento, ele é necessário. É necessário que você saia de cena. É necessário que você se encontre, que você se reconecte com você, para que esse movimento aconteça. E nem sempre é fácil, mas ninguém falou que ia ser. Mas é tão gostoso quando você aprende a ser você, quando você entende que você é o seu melhor presente e que você pode ser e fazer tudo que você escolher. Acabou. Aí começa a fluir as coisas. As pessoas grandiosas vão chegar até você, negócios grandiosos, convites. Você vai mudando a frequência, realmente vai subindo a frequência, você vai mudando a ambiência, você vai se conectando com coisas que realmente fazem sentido para você. Porque muitas vezes, se você não está criando hoje, se você está aí seguindo, né? Não vou fazer e não estou conseguindo criar financeiramente, vamos dizer assim, é porque você está fazendo para o outro e não está fazendo para você, você não está olhando para você. Porque quando você está fazendo para você, quando você se prioriza, o dinheiro ele vem porque ele é consequência daquilo que você está fazendo. E isso é maravilhoso. Só que, claro, durante muito tempo a gente foi condicionado a fazer sem parar, porque nós crescemos ouvindo o quê? Que dinheiro, né? Se não for do seu suor, se não for muito trabalho, você não consegue. Tudo que vem fácil vai fácil. Dinheiro não dá em árvore. O que mais? Se a gente for fazer troca aqui, a gente vai ficar aqui horas só falando disso. Que a gente tá enraizado, tá mesmo enraizado de crenças limitantes que nos aprisiona ali, né, de estar fazendo as nossas escolhas. E o nosso lado egóico, ele é muito grande. A gente passa a maior parte do tempo buscando essas validações. Então, o que se requer para que você esteja presente? Isso mesmo, eu não sinto que sou eu.
Peraí que eu vou buscar uma aguinha pra mim, gente, que eu esqueci. Me deu uma tosse aqui. Por que você tá sentindo que ainda é a velha Josi que tá falando aí com você? O que você pode fazer para mudar isso? Você pode atualizar a sua energia. De que maneira? Atualizando a sua energia. Da maneira que você vai começar a introduzir, a trazer consciência para o seu corpo, para sua mente, que você tá numa nova escolha, que você tá numa nova versão, que você faz novas escolhas. Engasguei aqui. E por isso que é importante. Por isso que é importante a gente estar presente com as escolhas, com as perguntas, com o nosso corpo. Porque quando a gente tá nessa busca também de crescimento, eu não sei se você tá na busca de autoconhecimento, de cuidado, né? Autocuidado, autorresponsabilidade. Que foi o que eu falei, que o primeiro passo é esse, é a autorresponsabilidade. É você entender que tudo que acontece fora tá dentro. Então, se eu tô atraindo tudo isso, o que eu tenho que olhar pra mim que eu não tô olhando? Qual ação se requer aqui que eu não tô prestando atenção, né? Que eu não tô dando a atenção que se requer. Quem que eu tô querendo validar? Ou quem que eu tô querendo chamar a atenção? Ou a qual parte da minha família, ou qual parte do movimento eu estou querendo pertencer? Então requer que você olhe, analise mesmo assim, ó, a sua caminhada, né? A sua gestão de vida até hoje. Porque mesmo que você tenha uma história catastrófica para contar, mesmo que você tenha uma história dolorosa para contar, tudo bem. Mas agora, hoje, o que você escolhe? Qual é o movimento que você não aceita mais na sua vida? Qual é o movimento que para você agora é inegociável? Mesmo que você tenha aceitado até ontem, mas hoje, o que você não aceita mais para sua vida? Você tem clareza disso? Isso requer que você tenha clareza. Porque quando eu sei para onde eu vou, eu entendo quais são os caminhos que me separam daquilo que eu estou almejando. E quais são os caminhos que me aproximam cada vez mais daquele lugar que eu estou indo. E isso é o primeiro passo, digamos assim, para o movimento. Então, qual é a clareza que você tem sobre as suas escolhas? Já me reconstruí tantas vezes que acredito que existia um medo que me trava. Pois é, maravilhosa, olha só que loucura. Já me reconstruí tantas vezes. Então você acabou de compartilhar que você é incrível, que você é um ser que constrói muito, você é um ser super criativo, né? Um ser foda pra caralho. E o que te impede de ser mais grandiosa ainda? Não tem nada que te impeça de ser mais grandiosa. Essa é a questão. O que se requer que eu me reconheça cada vez mais. Que energia, espaço, consciência e escolha, mágicas, milagres, mistérios, poder e potência, possibilidades. Eu posso ser além dessa realidade, que eu ainda não acessei e não me reconheci como ser infinito que sou. Faça perguntas para que você esteja presente com essa energia grandiosa que você tem. Essa semana passada, eu fiz uma leitura de registro acástico e na leitura da menina, cara, ela é grandiosa, assim, ela é realmente um monstro da prosperidade, sabe? Aquela pessoa que a energia dela, quando chega a energia, já é uma energia de potência, de abundância, de dinheiro mesmo, de fartura.
E aí eu falei pra ela, eu falei, cara, você não tá entendendo a energia que você tem. Energia de criação, energia de prosperidade. Sabe aquela... Realmente o toque de Midas lá, que você toca e tudo que você toca vira ouro, era a energia dela. E ela não tava se reconhecendo. Então, quantas vezes, né, a gente tem essa energia com a gente de estar transformando tudo em ouro. E quando eu falo aqui, transformando tudo em ouro, eu não tô falando só de ouro físico, tá? De ouro em questão de dinheiro. Eu tô falando transformando tudo em ouro em valor, em qualidade. Então, quantas coisas você pode criar na sua vida que tem coisas grandiosas para acontecer? Quando você traz para mim, eu me reconstruí várias vezes. Uau, que grandioso! Você já tá acima da média. Porque quantas pessoas que não conseguiram se reconstruir? Quantas pessoas desistiram de si? Quantas pessoas que jogaram ali a esponjinha, né? E não fizeram acontecer. Então você se reinventou, você se reescreveu. Então o que se requer para que você esteja cada vez mais ainda potente? Só que sem escrever histórias dos outros, escrevendo a sua história, sendo você a protagonista da sua história. Porque o que acontece muitas vezes é isso, a gente acaba dando palco para família, para trabalho, para amiga, para vizinho, para projetos que muitas vezes nem são nossos. E aí a gente acaba se terceirizando. Então, o que se requer para que você seja primordial na sua vida, a sua primeira escolha. Quando a gente está no aviãozinho, cai as máscaras. Qual é a informação que eles dão? Antes de colocar na criança, coloque em você. Então, você põe em você, depois é que você vai pôr na criança. Porque se você desmaia, você põe na criança, você desmaia, você perde a consciência, quem que vai olhar a criança? E a vida, ela é assim, gente, a vida ela é justa. Se você está vivendo uma vida que você acha que a vida não é justa, são suas lentes que estão sujas. São suas lentes que estão embaçadas. Então troca de lente, limpa a lente. Olha para isso, o que se requer aqui. Qual é o movimento que se requer aqui? Isso é muito importante. Para que tudo isso cresça cada vez mais, você vai acessar mais energia, mais possibilidades. E vai ser incrível com certeza. Exatamente, sendo luz por onde passamos. Nós somos luz por onde passamos. Todos nós somos luzes. A diferença é exatamente o que eu acabei de dizer agora. A lente. Que lente que eu tô vendo? Muitas vezes eu escuto assim, ó. Ai, Renata, fulano não tem uma energia boa. E eu também já cansei de falar isso, tá, gente? Ai, fulano não tem energia boa. Ai, ciclano, esse ambiente aqui tá com energia boa. Nós é que alteramos a energia do ambiente. Então, pode ser que tenha as pessoas que estão com a frequência baixa, que tá deixando a energia densa, tá? Mas qual a energia que você tá se alinhando e concordando? Qual energia que você está escolhendo alimentar em você? E como que você está vendo a energia densa do outro? Por que você está identificando isso? Qual a energia que está em você? Então, quando você fala, eu sou luz, eu tenho luz, eu emano luz, eu sou o melhor de mim, eu sou a minha melhor versão, hoje eu vou fazer o que de melhor eu posso fazer e etc., você está trazendo consciência para o seu corpo, que você está na busca do crescimento, da expansão de consciência. E que você escolhe alimentar esse lado seu de luz, de fazer coisas novas. E isso é grandioso. Tem dias que a gente está querendo matar um? Tem. A gente está querendo mandar ele para PQP? Tem. Faz parte, nós somos humanos. Quem nunca? Né? Quem nunca fica nervoso? Quem nunca tem que respirar? Faz parte. A questão é, até que ponto eu estou permitindo que a energia no outro esteja me atingindo? Até que ponto eu estou permitindo que os pensamentos, sentimentos e emoções que está no campo ou que está no outro esteja contaminando o meu?
Eu falo muito para as minhas mentoradas. Nada é o oposto que parece ser, tudo é o oposto que parece ser. Por que essa frasinha maluca do Access que eu amo? Porque muitas vezes, e é quase 99% das vezes, as situações que vêm pra gente são que a gente capta do campo. Muitas vezes não são nossas. E a gente tá muitas vezes falando o tempo todo de energia positiva, pensamentos positivos, atitudes positivas, mas o que você está criando para o seu campo, para a sua pessoa, para o seu entorno? O que você está fazendo? Porque a tendência humana é a gente ser gentil com os de fora e por de dentro quebrar o pau, né? Eu rio com todo mundo, brinco, falo besteira, mas com os daqui de casa, tem momentos que eu sou dura com eles. Tem momentos que eu faço cobrança. Porque isso também é amor. Amor não é só você ceder, não é só você dar a mão, não é só você fazer as coisas. E as minhas mentoradas que estiverem aqui na live ou que estiver ouvindo no gravado, elas podem confirmar com vocês. Quem já fez mentoria comigo, quem já fez terapia comigo sabe. Eu não passo mão na cabeça de ninguém. Eu trago realmente a pessoa para a consciência, porque isso é o primeiro passo da autorresponsabilidade. Ela entender que tudo que ela cria é ela que está criando. Por permissão? Sim, por permissão. Porque ela está sendo a permissão que o outro esteja fazendo aquilo com ela. Ela está sendo a permissão de não estar criando aí alguma dependência, ela tem algum estado de algum relacionamento. Toda falta de resultado esconde a dependência de um relacionamento, a espera de um relacionamento. Então, você tem que olhar para isso. Quem que eu tô querendo agradar a vida inteira? Ou para quem que eu tô fazendo isso? Por quem que eu tô fazendo isso? É para mim de verdade? Verdade, isso é para mim? Ou eu tô escolhendo isso a partir do ponto de vista do outro? Ou a partir do que eu comprei do outro? Porque o que acontece muito é isso. As lives que eu faço para vocês, as encontros nas mentorias e tudo que a gente faz a troca, eu falo para as meninas. Vocês não precisam ouvir tudo que eu falo. Vão buscar o que eu tô falando. Vão estudar vocês. Vão pensar, vão analisar vocês sobre o que nós discutimos aqui. Vocês não precisam acreditar em mim. Vocês não precisam comprar a minha verdade. Até porque eu nem vendo verdade, né? Até porque eu não sou dona da verdade. Se a gente trabalha que a cada 10 segundos a gente pode fazer uma mudança de uma nova escolha, quem sou eu? Só que a gente não pratica muitas vezes. A gente começa uma coisa, a gente tem que ir até o fim, porque a gente tem que honrar aquilo, porque senão o que vão dizer de mim, e blá 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 blá. E a gente vive contando historinha. E aí entra uma história, acaba, vem outra história, acaba, vem outra história. Para de contar história. Postura. Como que eu quero ser uma empreendedora rica se eu não tenho postura de empreendedora rica? A maioria dos cursos que vocês veem aí que fala sobre isso do dinheiro, eles falam, todos vão falar isso para você. Como que você faz para ter essa postura, mesmo que você não esteja vivenciando a vida que você escolhe agora, mas já tenha postura com aquela da pessoa que está vivenciando aquela vida que você quer. E tudo é processo, né? Tudo é processo. Então, cada pessoa tem seu processo, cada pessoa tem seu tempo, cada pessoa tem sua história. E tudo é válido. Até a dor que cada pessoa carrega, ela é válida. Eu não tô aqui para desvalidar a dor de ninguém. O que eu tô aqui para bater na tecla, e essa tecla eu vou continuar batendo insensavelmente, é: tá, a vida fez isso com você. Mas o que você escolhe a partir de agora? Qual é a sua escolha agora? Tá bom, você já me contou tudo o que aconteceu aqui atrás.
Mas qual é a sua escolha agora? E se você tiver dificuldade de fazer uma escolha, você pode fazer uma pergunta, que é: se isso aqui acontecesse hoje, essa situação que você não consegue resolver, que você não consegue ser a escolha, que você não consegue ter clareza. Se isso aqui acontecesse hoje, o que de pior poderia acontecer? E você não foca no dinheiro ou nas consequências de tipo, eu não vou fazer isso, eu não vou arriscar isso. Não, você vai na energia mesmo. Se isso aqui não fosse acontecer hoje, o que de pior poderia acontecer? Vou te dar um exemplo. Você tá no trabalho e as pessoas começam a ser mandadas embora do trabalho. E você fica com medo. Porque você tá vendo as pessoas ser mandadas embora, você fica com medo de ser mandado embora. Então você começa a entrar na energia do medo, na energia da falta, na energia da escassez. Por quê? Se eu tô sem trabalho, eu perco o salário. Ou mesmo que eu vou pro seguro-desemprego, eu vou ganhar menos. Então, escassez, o dinheiro, ou seja, o dinheiro já não era muito, agora vai estar menos. Então é nessa energia que eu entro automaticamente. E aí eu te pergunto, se o dinheiro não fosse o problema, se o seu trabalho, né? Se o dinheiro não fosse o problema, não contando dinheiro. Mas se você perdesse o seu trabalho, o que de pior poderia acontecer? Se você perdesse o seu trabalho, o que pior poderia acontecer? E aí você pensa e você vai me responder assim: nada. Eu vou ficar chateada, mas eu vou ter que buscar outro trabalho. Eu vou arrumar outro trabalho. E é por esse ângulo. Entende? Então você percebe que aquele desespero que estava vindo, aquele trauma e drama que estava vindo à tona, não era indiferente. Então o que se requer para que você esteja presente? Entende? Faz sentido? E é isso, amores. Sempre falo que as pessoas só fazem o que permitimos. Exatamente. E é só o que permitimos mesmo. Então, o que se requer para que eu esteja mais presente comigo do que com os outros? Porque quando você tá presente com você, você acaba acessando a energia dos outros, né? E então é fácil de lidar depois com essa energia. Como pode ser mais grandioso. E é isso, meus amores. Beijo grande pra vocês. Até semana que vem. O que mais é possível?